Fala, galera! E aí, mano, bro? Belezeira? Como é que você está? Certinho aí? Relaxadinho aí no seu assento? Preparado para mais uma aula? Preparado para mais um tijolinho ali naquele caminho rumo à universidade? Maravilha! É nozes, aquelas nozes assim, maravilha, né? Que porcaria. Espero que você esteja bem, tranquilo, sossegado, relaxado, maravilhoso, preparado com sua caixinha de ferramentas aí do seu ladinho. Aquela caixinha de ferramentas com os formulário. Espero que você esteja bem. Maravilha? Essa aula de hoje, como eu prometi, nós faremos mais uma aula de espelhos esféricos, côncavo e convexo, né? E como eu prometi também, eu vou resolver uns exercícios mais cabulosos. Então você que está com a sua caixinha de ferramentas aí do lado, pegue ela, porque agora o pau vai comer. Exercício 1. Considere um espelho esférico côncavo e gaussiano com um raio de curvatura 40 centímetros. 40 centímetros. E o espelho é côncavo. Cônca tio. Cônca pai. Cônca primo. Nossa, que merda. Um objeto se desloca ao longo do eixo principal que passa pelo vértice, se afastando do mesmo com uma velocidade. A velocidade do objeto é de 5 centímetros por segundo. No instante t igual a zero, a posição do objeto é de 60 centímetros do vértice do espelho. Então, a distância inicial que o objeto está do espelho é de 50 centímetros. Assinale a alternativa que indica corretamente o instante no qual a imagem do objeto se aproximou, aproximou 5 centímetros do vértice desse espelho. Então, olha só, galera. Esse problema nós vamos ter que posicionar as coisas inicialmente. Fechou? Então aqui, ó, enquanto eu já falava o enunciado, o pau torando, eu coloquei o P1. P, lembrando, distância do objeto até o espelho. Fechou? Esse espelho é côncavo, com raio de curvatura 40 centímetros. Então, a distância focal desse espelho, côncavo, é mais porque é côncavo, e 20 centímetros, porque a distância focal é a metade do raio de curvatura do espelho. Belezeira? Muito bem. Inicialmente, esse objeto está a 60 centímetros do espelho. Então, a primeira coisa que a gente tem que determinar é qual é a posição inicial da imagem. Qual a distância que a imagem está do espelho? No primeiro caso, amiguinho. Então vamos lá. Primeiro passito. Posição inicial da imagem. Eu vou pôr aqui P1 linha. Posição inicial da imagem. Imagem tem M aqui, viu, gente? É que eu tenho déficit de atenção, tomo bupropiona, então, às vezes eu esqueço algumas letras. Então, lembrando, se você olhar aí na sua caixinha de ferramentas, tem uma equação que relaciona a distância focal, a posição do objeto e a posição da imagem. É a lei de Gauss. Una fimose é um pipi, mas uma perlinha. Então, vamos lá. Una fimose é um pipi. Aqui, galera, eu vou pôr P1, que é a posição inicial, mais 1 sobre P1 linha, que é a posição inicial. Aqui é F, tá, gente? Tá aparecendo P, mas é F. Aqui é o P1 e aqui é o P2. Então, bora lá. 1 sobre 20, que é a distância focal do espelho, é igual a 1 sobre 60
1 sobre 60, que é a distância do objeto até o espelho inicialmente, mais 1 sobre P1'. Então aqui, ó, equação de Gauss. Equação de Gauss. Passa por outro sinal Cefete. 1 sobre 20 menos 1 sobre 60 é igual a 1 sobre P1'. Maravilha? O MMC, o mínimo múltiplo comum entre o 60 e o 20, é o próprio 60. O número que eu tenho que pôr aqui é divisível tanto por esse quanto por esse. Beleza? 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. Menos 60 por 60 é 1. Vezes 1, 1. Então aqui vai ficar 2 dividido por 60 é igual a 1 sobre P1'. Beleza? Vou simplificar o 2 aqui com 60 aqui. Aí fica 30 aqui. Multiplica em cruz. Então, a posição inicial da imagem, é de 30 centímetros do espelho. A imagem está a 30 centímetros do espelho, ok? Só para lembrar, como o P' tem um sinal positivo, essa imagem tem uma natureza real. Ela pode ser projetada. É uma imagem real, tá? Não se esqueça desse lance. Além disso, para recordar, não pediu, mas eu vou fazer para a gente sacar qual seria o aumento linear nessa primeira situação, tá? O aumento linear pode ser calculado assim, ó, menos P' sobre P. Menos P' sobre P. O aumento linear no primeiro caso vai ser menos. O P' é 30 e o P é 60. Então o aumento linear no primeiro caso daria menos meio. Menos meio. Qual é o significado disso daqui? Você que prestou bem atenção na aula passada vai saber. Se o sinal é negativo, quer dizer que a imagem é invertida. Como já era de se prever, porque toda imagem real é invertida. Anota aí, toda imagem real de um objeto real é invertida. E meio significa que ela tem metade do tamanho do objeto. Metade do tamanho do objeto. Fechou? Muito bem. Agora, o objeto vai mudar de posição e, por consequência, a imagem também muda de posição. Beleza? No texto, o cara fala que a imagem se aproxima 5 centímetros do espelho. Então, aqui a gente determina a nova posição da imagem. Nova posição da imagem. Que o ganso vai para lá a garrafa do Ozzy, fica do lado do Ozzy. A nova posição da imagem eu vou chamar de P2. P2'. P2'. Se a imagem está a 30 centímetros e no texto o cara fala que ela se aproxima 5, ela vai ficar a uma distância de 25 centímetros do espelho. 25 centímetros do espelho. Beleza? Então, a imagem mudou de posição. Por quê? Porque o objeto mudou de posição. Se a imagem está a 25 centímetros, eu vou ter que determinar, recalcular a posição do objeto, que não vai ser mais a 60 centímetros do espelho, mas sim a uma posição que eu ainda não sei, mas que eu saberei em um futuro muito breve. Novamente, eu preciso da equação de Gauss. Nova posição do objeto. Nova posição do objeto. Objeto. Nova posição do objeto. Então eu vou chamar aqui de P2.
P2. Fimose. Uma fimose é um pipi. Agora aqui a posição P2, mais um pelinha, aqui pelinha 2. Maravilha? O espelho é o mesmo, gente, então a distância focal é 20. A distância focal é 20. A distância focal é 20. O P2, a nova posição é o que eu quero. Então, 1 sobre P2 mais 1 sobre 25. Sendo que 25 é a distância da imagem até o espelho. A nova distância da imagem até o espelho. Fechou? Então vai. Bora lá. Passa por outro, senão você fede. 1 sobre 20 menos 1 sobre 25 é igual a 1 sobre P2. MMC entre 20 e 25. Qual o número que é divisível por 20 e por 25 ao mesmo tempo? Aê, escutei daqui, galera. É o 100. 100 dividido por 20 dá 5. Vezes 1, 5. 100 dividido por 25 dá 4. Vezes 1, 4. De cabeça, galera. 5 menos 4, 1. Então, fazendo a conta aqui, ó, multiplicando em cruz, P2, a nova posição do objeto é a 100 centímetros deste espelho. A 100 centímetros deste espelho. Então, ele estava a 60 centímetros do espelho, passou a estar a 100 centímetros do espelho. Certo? Agora, para a gente determinar qual o instante em que ele se encontra, depois de quanto tempo ele chega nessa parada, nós vamos lembrar lá da primeira aula, galera, de velocidade média. Jesus Cristo, eu estou aqui. Velocidade média, a velocidade média do objeto, eu vou pôr aqui, ó, velocidade do objeto é o ΔS do objeto dividido por ΔT. De acordo com o enunciado, a velocidade é de 5 centímetros por segundo. Nesse intervalo de tempo que eu vou calcular, o deslocamento é 100 menos 60. 100 é onde ele está, 60 é onde o objeto estava. E dividido por ΔT. O ΔT passa multiplicando 5, ok? E aqui vai dar, 100 menos 60 dá 40. 40, aqui 40. Então, ΔT será 40 dividido por 5. Então, depois de 8 segundos, o objeto chega naquela posição. Então, no instante T igual a 8 segundos, acontece o que o cara falou que acontece. Beleza, galera? Aguinha. Rapaz, isso aqui tá parecendo chá, né? De tão quente que tá. Até rimou pra nacar. Belezeira, galera? Bora lá? Vamos fazer mais um? Eu sei que esse daqui demorou um pouquinho, mas no problema. Vamos mais um. Exercício 2. Um objeto real de 10 centímetros de altura. Um objeto real de 10 centímetros de altura é posicionado a 30 centímetros do centro óptico de uma lente biconvexa, perpendicularmente ao eixo principal. Nós vamos estudar lente ainda, galera, mas isso aí é uma lente que é do tipo convergente, babá, não há necessidade. A imagem conjugada tem 2,5 centímetros de altura. Então, essa imagem, a gente vai ver por quê, ela vai ser com certeza invertida e real, tá?
Para produzirmos uma imagem desse mesmo objeto e com as mesmas características, utilizando, porém, um espelho esférico de raio de curvatura 20 centímetros, a que distância em centímetros da superfície refletora do espelho ele deverá ser posicionado perpendicularmente ao eixo principal. Então eu peguei esse exercício, pessoal, porque já tem um vislumbre lá da frente, lá de lentes que nós vamos estudar. E provavelmente teria uma duvidazinha aí nisso daqui que a gente deve concluir, tá? A gente vai ver por quê, mas estando esse objeto desse jeito, desse tamanho, nessa posição que o cara falou, a imagem vai ser real e invertida. Por isso que ao colocar o objeto acima do eixo principal, a imagem vai estar abaixo do eixo principal. E com isso, a gente determina o aumento linear. Aumento linear. Esse aumento linear que a gente vai calcular para a lente é do mesmo jeito que para o espelho. Ó, aumento linear é y' sobre y. Y' é o tamanho da imagem, y é o tamanho do objeto. Ah, Gus, mas eu tô vendo aqui na minha caixinha de ferramentas que tem outras fórmulas aqui, ó. Menos P sobre P, F sobre F menos P. Verdade, mas a mais adequada para esta situação, amiguinho, qual é? A do y' sobre y. Fechou? Então bora lá. Tagush. Y' menos 2,5. Y 10. Então o aumento linear vai dar menos 1/4. Então ficou sem o seu quarto, né? Menos 1/4, só vai ter que ficar na sala. Que lixo! Que lixo! Ó, só para você não esquecer, só para você lembrar do que o Ganso falou para você há alguns minutos atrás. Se o aumento linear tem o sinal negativo, a imagem é invertida. 1/4, número fracionário, número menor que 1, 1/4 significa que a imagem é 4 vezes menor que o objeto. Anota aí, ó. Esse aumento linear ele traz duas informações. Fechou? Agora, qual vai ser a posição em relação ao espelho para que o aumento linear seja o mesmo, para que ele forneça uma imagem exatamente com as mesmas características? Então aqui, ó, se o raio de curvatura é de 20 centímetros, a distância focal é de 10 centímetros. Beleza? E esse espelho com certeza é côncavo. Por que, Ganso? Porque o espelho convexo só conjuga imagens menores que o objeto virtual e direita, tá? Quando você bateu o olho naqueles espelhos de entrada de estacionamento, no busão, retrovisor do carro do lado ali e tal, os de fora, você vai perceber que a imagem é menorzinha e direita, ok? Não é ampliada. Quem amplia, quem é possível de ampliar e gerar imagens reais é o espelho côncavo. Fechou? E agora você vai usar a outra expressão do aumento linear para descobrir a posição do objeto. O aumento linear é F sobre F menos P. O aumento linear é menos 1/4. O F, distância focal, é igual a tá aqui na minha cara, 10. E 10 menos P. Belezeira? Fazendo a conta, multiplica em cruz. Então, menos 1 vezes 10 menos P é igual a 4 vezes 10. Cuidado para não produzir coliformes fecais aqui nessa contita. Despacito. Então aqui menos 1 vezes 10 menos 10. Menos 1 vezes menos P dá mais P. Agora passa o menos 10 para lá, senão você fede. Vai ficar 40 mais 10. Portanto, a posição do objeto em relação ao espelho deve ser a 50 centímetros. Fechou?
Então assim, pessoal, finalizamos a parte de espelhos esféricos. Aproveite dos exercícios que o Ganso deixou aí pra você, né? Pra daqui pra de lá, treina aí, se esforça. Vamos lá, que aqui a galera da escola do vestibular tá pra te ajudar. Tá pra te ajudar a conquistar aquela vaga na universidade, amiguinho. Valeu, até a próxima. Vamos com Deus.